Oi, pessoal. Bom, senti necessidade de compartilhar com vocês como que eu e o Dani decidimos que a gente ia criar a Antonella trilingue. Bom, o Daniel é argentino e, enfim, ele fala espanhol, sempre falou comigo também em espanhol, e eu também já tentei falar com ele em inglês, no sentido da gente trocar experiências, ele aprender comigo e eu aprender com ele. E quando eu engravidei da Antonella, eu falei para ele, nossa, minha paixão é inglês. Eu ia amar falar com a Antonella em inglês. Ele falou, então fala, porque eu vou falar com ela em espanhol. E aí ela já aprende esses dois idiomas e, além disso, o português, já que a gente mora no Brasil. E aí a gente começou com esse processo na gravidez, falando com ela. Eu colocava música para ela em inglês, eu conversava com ela em inglês, o mesmo o Dani fazia em espanhol. E esse processo foi muito legal. Então, se me perguntarem, mas por que você escolheu criar sua filha com 3 línguas, né? Primeiro, partiu do Daniel ser um pai argentino e essa ser a língua do coração dele. Ele não tem como falar em outra língua com a filhinha dele. Da minha parte, eu amo o inglês. E eu amaria poder estar com a minha filhinha viajando, que é outra coisa que eu amo, e ela entendendo tudo que todo mundo fala em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos que moram em vários lugares do mundo e que têm filhos que falam várias línguas. Então, e a língua, porque são casadas com estrangeiros, enfim, mas a língua de compartilhamento de informação é o inglês. Então, eu ia amar que a Antonella pudesse falar com esses amiguinhos. Então, partiu daí essa minha vontade, pela paixão pela língua, pela paixão pela comunicação, e a comunicação hoje se dá pela língua inglesa com pessoas de qualquer lugar do mundo, e pela minha paixão de viajar e ter a Antonella a tiracolo. Bem, e aí a gente começou nesse projeto. As pessoas, falam, poxa, mas criar um filho em 3 línguas, pode ser um pouco estressante. Não é estressante, mas exige disciplina. O Dani, por exemplo, tem um exemplo que falhou, que failed. Porque o filho dele, ele entende tudo em espanhol. Tudo, porque o Dani sempre falou espanhol com ele. Mas ele não fala. Em algum momento, ele tem 15 anos hoje. Em algum momento, deu uma travada, ele resolveu não falar. Desde que eu conheço desde que ele tem 10 anos. Então, ele não queria, quando ele tinha 10 anos, ele não queria de jeito nenhum falar espanhol. Aí, depois, a gente conversando com ele, falando que a gente estava falando em inglês, como o inglês era importante também, o espanhol para viajar, tudo, ele foi mudando. Então, hoje, ele já fala um pouco mais em espanhol com a gente. Mas não é assim, ativou a chavinha, ele fala com o pai em espanhol, ele vê o pai e fala em espanhol com ele. Não é assim. Comigo, até a gente fala inglês. Uma brincadeira, ele para se testar que as aulas de inglês estão funcionando, para ele mostrar que ele sabe, ele fala. Então, despertou nesse interesse nele. Às vezes com a Antonella, ele fala uma coisa ou outra, então é legal. E, bom, isso quer dizer, perdi um pouco o que eu ia falar, mas concluindo que não é simples, que no caso o Daniel falhou, porque hoje o Ale podia, lembrei o que eu ia falar, o Ale podia estar falando perfeito, acionar a chavinha, mas tem vários fatores, pode ter sido um trauma, a pegada dele não é tanto a língua, ele é um menino conectado em outra coisa, em IT, em tecnologia da informação, em processamento de dados, então a cabeça dele está para um outro lado, não tanto das línguas. Então, isso pode ter afastado ele um pouco. Vários fatores, ok? Porque eu tenho amigos, o Dani tem amigos que, por exemplo, o filho fala português, inglês e espanhol, assim, troca, fala com o pai em inglês, fala com a mãe em português e fala onde eles moram nos Estados Unidos, fala inglês na vida. Então,
É possível, né? Mas depende de vários fatores. É desafiador? É. Exige disciplina? Exige. Como tudo na vida. Né? Se você, de repente, passou por uma frustração, um problema e desiste, tá bom, desistiu. Seu filho vai aprender, pode virar fluente, pode ainda assim, claro, sempre é tempo, mas não vai ser mais um processo de pais bilíngues, no nosso caso, trilíngues, né? Então, nós estamos num processo de disciplina. A Antonella tem 1 ano e 6 meses, ela ainda não fala ainda, porque também a criança que aprende vários idiomas demora um pouquinho mais para começar a falar. Mas a gente vai buscar essa disciplina. With mama, it's in English. With papa, com papá, é em espanhol. So, in the world, in Brazil, not in the world, but in Brazil, ela vai falar em português. E aí eu vou compartilhando com vocês como vai ser essa experiência, como está sendo. Muitas atividades que eu faço são atividades que eu pego de profissionais que trabalham ativando a parte motora, física, intelectual da criança na idade da Antonella. Desde que ela nasceu, acompanho, por exemplo, o aplicativo Kinedu, que eu adoro, acompanho em inglês. Então, eu pego os exercícios, pratico com ela e em inglês, ampliando o vocabulário. Detalhe, se tem alguém, por exemplo, a vovó que fala português, eu falo em português com ela e uma outra palavra em inglês, para que a vovó entenda também. E o bom disso é que a vovó aproveita e está adquirindo vocabulário em inglês. Eu confesso que quando eu fiquei grávida e comecei a falar com ela em inglês, causou um estranhamento. E eu achei... Falei, será que eu devo falar inglês com a minha filha, que não é a minha língua do coração? Aí eu conversei com várias pessoas, conversei com meu mentor espiritual, conversei com amigas, conversei com profissionais ligados à pedagogia, conversei com médicos, conversei com pediatras e todos falaram que não importa a língua que você vai falar, o que vale é o amor, o que está por trás da língua, a língua do coração, né? É a ação, é a energia amorosa. Então a língua é só uma tradução do amor que está dentro de mim. Então, ela é uma forma de se comunicar com a sociedade. Seja qual a língua, seja qual for a língua que eu escolher, se tiver o amor, ela vai transmitir todo esse amor que eu tenho por ela. Entende? Então, isso, nossa, me confortou. E aí, aos poucos, foi ficando natural falar com ela em inglês. Tem sido cada vez mais natural. Aí, quando eu estava grávida, eu comecei a pesquisar vários filmes que eu queria que ela visse em inglês, vários desenhos, músicas que eu queria cantar para ela, música de niná. Aí eu comecei a pesquisar, porque eu não conhecia música de niná em inglês. Fui pesquisar, descobri, conheci algumas, porque quando eu estava estudando inglês, eu pegava muito material de criança para eu aprender, que é ótimo. Material de criança é ótimo. Então, aí que vem também essa ideia que eu estou tendo de compartilhar essa experiência com vocês que estão aí do outro lado, né? A partir da quarentena me veio essa vontade. Você não precisa ser fluente numa língua para trabalhar essa língua com a criança. A língua que realmente importa é a língua do amor. E aí qualquer língua que você usar para transmitir amor, vai ser captado da melhor forma pela criança. Então, você não precisa falar o tempo todo com ela em inglês se você não é fluente, por exemplo. Mas você faz atividades com ela em inglês. Numa atividade de contar histórias, depende da idade de cada criança, claro. Mas você pode pegar um livro em português e colocar palavras em inglês para repetir. E várias outras atividades que eu vou compartilhando aqui. Você pode escovar os dentes e colar no espelho algumas palavras em inglês. Toothpaste, toothbrush, teeth, tooth, tongue.
E aí, durante a escovação, você vai falando essas palavras. Você está aprendendo, ela está aprendendo. Você está aprendendo, ela está aprendendo. Aí vocês estão fazendo repetição. Música, né? Música é maravilhoso. Eu trabalho com música com crianças há muitos anos, porque eu conto histórias e no meu trabalho de contação de histórias tem todas as idades a música funciona com a criança, mas especialmente de bebês até 6 anos, 7, é incrível como a música funciona. Então tudo vira música comigo com a Antonella, vocês vão ver, maravilhoso tudo. Eu não canto muito bem, mas eu me encanto com as minhas músicas, eu me divirto. Bom, e é isso, e foi assim que tudo começou. Eu espero que inspire pessoas que estavam com dúvida de incluir uma nova língua com seus filhos, que tirem essa dúvida, que incluam, porque é tão legal e tão divertido trocar o aprendizado com eles, é muito bacana. E vai quando você tiver vontade, vai quando tiver afim, sabe? Não fica... Cria uma rotina, tem a rotina, e quando você tiver afim, você vai colocando essa nova prática a qualquer idade do seu filho, né? Qualquer idade. Eu vou compartilhar aqui também umas experiências que eu tenho com filhos de amigos, com sobrinhas, com alunos, e alunos que são filhos de amigos, que aí eu acabo falando inglês também com eles fora da aula, e é super legal, que aí eu vejo que interiorizou. E aí a gente vai trocando essas experiências, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu quero ver também como vai sendo para as pessoas que estão nessa onda de ser pais bilíngues, mãe, pai bilíngue, trilingue, como vai ser a evolução disso com seus filhos. Porque o mundo tende a isso também, né? Se vocês perceberem, principalmente quem mora no Brasil, vai ver que cada vez mais a gente tem escolas bilíngues, né? As pessoas estão abrindo escolas bilíngues, as crianças estão com 2 anos indo para a escola bilíngue. Se seu filho já for bilíngue, de repente você não vai precisar colocá-lo numa escola bilíngue. Ou vai, mas com um tempo menor, ele já vai chegar muito mais inteirado. Enfim, ou não, ou vai ser só para vocês se divertirem viajando. Whatever, né? O que vale é se divertir, o que vale é gostar disso, é ser apaixonado por isso. E se você quer falar uma língua, uma segunda língua, por necessidade ou porque você quer ter essa língua para viajar, e você tem um filho que é parte de você 24 horas com você, usa essa experiência para pôr em prática essa tua vontade, seu sonho. É isso. Beijo. Bye.